Olá pessoal, tudo bem? Professor Diogo Borlamac aqui mais uma vez, dando início a mais uma aula de correção de questões da banca IBFC, questões de língua portuguesa da banca IBFC. Lembrando que se você chegou aqui agora, esse é seu primeiro vídeo, vai ver a gente está começando na questão número 131, é porque você deixou de assistir a todas as aulas anteriores aí que nós temos, tá? De toda a playlist da IBFC. Nós temos aí até agora já com mais de 200 questões comentadas, né? Acho que mais de 250 questões comentadas da banca IBFC disponibilizadas gratuitamente aqui no canal, tá? Vamos lá, questões de pontuação, vamos ver como é que a banca IBFC cobra questões de pontuação e que pode cair aí na sua prova, né? Provavelmente vai cair uma questão sobre pontuação na sua prova, mas vamos lá ver o que aparece mais aqui, tá? Pessoal, normalmente, questões de pontuação, é muito difícil cair ponto final, é muito difícil cair ponto de interrogação, né? Agora, o que despenca em prova é vírgula, né? Vírgula cai muito em prova, ponto de exclamação às vezes aparece, parênteses também, aspas, reticências costumam aparecer, mas assim, eu chuto que 90% das questões de pontuação em provas de concurso são questões de vírgula, tá? Ah, Diogo, então só vou estudar vírgula. Não estou falando isso, tá? Nós não podemos ser displicentes e tal. Mas a chance maior, né, de vir na sua prova uma questão de vírgula é evidente, tá bom? Então vamos lá, vamos ver como é que a banca IBFC cobra questões de pontuação. 131. Analise o texto abaixo e assinale a alternativa que não apresenta erro de pontuação. Então, aqui está certa, né? Melhor dizendo. Pessoal, uma questão grande, né? Assim, mas que não traz problemas para nós, não. Uma questão fácil. A Finlândia deve solicitar adesão à OTAN sem demora. Esperamos. Aí ela vai colocar tudo sem pontuação, né? Vamos direto para a questão em si. Vamos lá. Pessoal, uma dica que eu vou dar, tá? Se cair na sua prova uma questão como essa, primeira coisa que você vai fazer, procura os itens em que a banca vai separar o sujeito do verbo com vírgula. Por que isso, Diogo? Porque geralmente está no início, né? O primeiro sujeito que você vai encontrar, porque pode ter mais de um sujeito, né? Um trecho grande desse. Mas assim, procura logo no primeiro sujeito que você tiver aqui, né, a relação do verbo com o primeiro sujeito que você encontrar, já procura onde ele vai colocar uma vírgula entre esse verbo e esse sujeito. Porque aí você já descarta, não precisa ler tudo, tudo bem? Depois você vai procurar onde vai ter vírgula entre o verbo e o seu complemento, que aí também você vai descartar aquilo ali e pode te facilitar. Maravilha? Então, por exemplo, né, numa questão como essa aqui, quem deve solicitar adesão à OTAN? A Finlândia. Então, a Finlândia é o sujeito dessa locução verbal aqui. Então, onde tiver vírgula aqui, pessoal, a gente vai descartar, se tiver alguma, né? Então, vamos só olhar aqui, só para vocês entenderem como é que eu faria isso aqui na hora da prova. A A não tem, a B não tem. Vamos ver aqui. A C, olha só. A C, pessoal, sem perda de tempo, eu já descartaria. Na hora da prova, eu nem ia perder tempo vendo isso aqui, tá? Porque, ó, separou o sujeito do verbo com vírgula. Então, você já aumenta a sua chance, né, de acertar a questão, porque você já eliminou uma e você ganha tempo, tá? Em vez de ficar lendo tudo isso aí que está no item C, tá? Vejam que aqui também tem, ó, esperamos que as medidas, esperamos isso, né? Então, se tiver algum verbo aqui também, ó, entre o esperamos e o que, vocês também vão cortar. Quer ver? Vamos ver se tem alguma. É um outro sujeito, né? Então, vamos ver se tem alguma aqui. Vamos lá. Só para eu mostrar para vocês, né, como é que a gente pode resolver. Não tem, ó, esperamos que, não tem. Então, a gente procura também, né, se tem algum verbo aí separado do objeto, enfim. Tá? Tem várias possibilidades que a gente pode fazer. Tudo bem? Isso pode facilitar. Vamos lá, vamos ler aqui. A Finlândia deve solicitar a adesão à OTAN sem demora. Beleza. Esperamos isso, né?
que as medidas nacionais, ainda necessárias para essa decisão, sejam tomadas rapidamente dentro dos próximos dias, disseram o presidente do país. E aí tem um aposto, né? É o Sauli Niistro e a premier Sanna Marin. Isso aqui também é um aposto. Esse aqui é um aposto explicativo, esse é um aposto especificativo. Numa declaração conjunta hoje. Ser membro da OTAN fortaleceria a segurança da Finlândia. Pessoal, isso aqui está muito bom, tá? Então, obviamente que na hora da prova você não vai poder matar de cara, né? Vamos ver aqui. A Finlândia deve solicitar adesão à OTAN sem demora. Até aqui tudo igual. Esperamos que as medidas nacionais ainda necessárias para essa decisão sejam tomadas rapidamente dentro dos próximos dias, disseram o presidente do país. Pessoal, se não separar aqui, isso aqui é uma outra oração. Esperamos que as medidas necessárias sejam tomadas rapidamente, vírgula, disseram o presidente. A gente tem que separar, isso aqui é uma outra oração. O presidente do país e a premier disseram, né? Então, eu preciso separar orações que estão coordenadas aí, nesse caso, essa aqui está coordenada a anterior, está justaposta, né? Então, está sem conjunção, eu preciso separar, tá? Disseram o presidente do país, beleza, aqui marcando o aposto explicativo, e a premier Sanna Marin numa declaração conjunta hoje. Aqui também, numa declaração conjunta hoje, ser membro da OTAN, não faz sentido. Então, ponto, né? Aí começa outra frase, ser membro da OTAN fortaleceria, tá? Então, cuidado, a letra B realmente não há a menor condição, tá? A letra C a gente já tinha visto que tem problemas, né? Já estaria descartado na hora da prova, porque separa o sujeito do verbo com vírgula. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Esperamos que as medidas nacionais ainda necessárias, o que é necessário para alguma coisa, né? E aí ele está separando o adjetivo necessárias do complemento nominal dele, né? Necessárias para a decisão. Não pode separar também. Rapidamente, dentro dos próximos dias, beleza, disseram o presidente do país e a premier, numa declaração conjunta hoje. Tá? De resto, está tudo beleza. Vamos ver o problema da D, que a resposta vai ser letra A mesmo. A Finlândia deve solicitar adesão à OTAN sem demora. Esperamos que as medidas nacionais ainda necessárias para essa decisão... Olha aqui, pessoal. Esperamos que as medidas nacionais ainda necessárias para essa decisão sejam tomadas. Esperamos que o quê seja tomado, pessoal? Esperamos que sejam tomadas o quê? As medidas nacionais. Então, aqui também, as medidas nacionais ainda, né? Se eu disser que isso aqui é um sujeito expandido, beleza. As medidas nacionais ainda necessárias para essa decisão sejam tomadas. Não posso separar isso aí, né, o verbo do seu sujeito com vírgula. Não faz sentido, tá? Essa aqui a gente já viu que está certa. Aqui, pessoal, disseram o presidente do país. Aí aqui, Sauli Niistro, beleza, estou separando com vírgulas. E aqui ele colocou outra vírgula. Até poderia, desde que eu tivesse outra aqui, para isolar um aposto explicativo. Agora, colocar uma vírgula só vai ficar e a premier, vírgula, Sanna Marin numa declaração não faz sentido, tá? Ou tira as duas, né? É um aposto especificativo, tá? Ou a gente coloca duas vírgulas aqui, sendo um aposto explicativo, tá? E aqui esse ponto tá beleza. Tá? Então, realmente, a resposta é letra A. Tá? Numa questão como essa, é bom a gente focar em vírgula mesmo, pessoal. Até letra A, então, tá? 131A. Mesmo que tenha outros sinais de pontuação, a princípio a gente vai focar em vírgula, tá? E ver esses detalhes aí. Procurar todos os sujeitos que você achar na frase, todos eles que você achar num trecho grande como esse, e tiver separado com vírgula do seu verbo, errado, tá? Todo complemento, seja nominal ou verbal, separado do nome ao qual ele se refere, do verbo ao qual ele se refere com vírgula, errado. Tudo bem? Vamos lá. 132. Assinale a alternativa que não apresenta nenhum erro de pontuação. Então, aqui está certa. Vamos lá. Pessoal, quem afirma, de novo, quem afirma que a proposta não representa alguma coisa? O GAISP, né? Enfim, nem sei como é que fala isso aqui, mas vamos lá. Então, esse aqui afirma alguma coisa, né? Eu vou ler GAISP, tá? O GAISP afirma que a proposta. Então,
aqui tem uma vírgula separando o sujeito do verbo. Isso aqui já está errado, tá bom? Mas vamos lá. Não representa necessariamente. Aqui está tudo bem, pessoal? Pode ter essas duas vírgulas porque eu estou isolando o adjunto adverbial. Só que como tem uma palavra só, é um adjunto adverbial de curta extensão, então, assim, até 2 vocábulos, as vírgulas são facultativas, né? É o que geralmente a gente entende, as bancas entendem, as gramáticas de concursos também, tudo bem? Então, com uma palavra só, né? Somente um vocábulo aqui fazendo parte do adjunto adverbial, vírgulas facultativas. Se eu coloquei vírgula, tudo bem. Se tivesse sem também, tudo bem. Mas, assim, ou 2 ou nenhuma. Não pode colocar uma só, porque aí não faz sentido, tá? A ideia é isolar o adjunto adverbial ou não, tudo bem? O adiamento do 5G, mas, ó, essa vírgula aqui, ela está separando essa oração da oração coordenada adversativa, tá certa? E essas duas vírgulas aqui, pessoal, estão isolando o sim, tá? Essa palavra denotativa de afirmação sim, que tudo bem, tá? Geralmente ele vem entre vírgulas mesmo, tá? Então, aqui isolado entre vírgulas, tudo certo. A concessão de prazo adicional para cumprimento das obrigações necessárias. E aí o resto segue, beleza, tá? Mas o problema já foi aqui. Vamos lá. Mesma coisa, pessoal. Agora, olha só. Aqui não tem vírgula entre o sujeito e o verbo, mas aqui vai ter vírgula entre o verbo e o complemento, porque quem afirma, o Gaspé afirma, quem afirma, afirma algo. E ele afirma isso. Olha aqui a condição integrante. Então, isso aqui é o objeto direto oracional, ou a oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Eu não posso separar o verbo do meu objeto com vírgula, tá? Então, isso que eu falei com vocês, né? Na hora da prova, viu essa vírgula aqui? Pula para a próxima. Viu essa vírgula aqui? Pula para a próxima, tá? Vamos ver aqui. Que a proposta não representa necessariamente, isso aqui tá beleza, o adiamento do 5G. Faltou a vírgula aqui, pessoal, tá? Mas sim, essas aqui estão certas, faltou uma vírgula aqui. Concessão de prazo adicional e aí segue normal. Vamos ver. C. O Gaspé afirma que a proposta, beleza, tudo sem vírgula, que a proposta não representa necessariamente, aqui não dá, pessoal. Não representa, porque olha só, o necessariamente ele está isolado. Tanto é que eu penso assim, ó, quem não representa necessariamente o adiamento? A proposta. Então, a proposta não representa. Esse verbo aqui, vejam que ele não está separado do seu sujeito. Mas representa o quê? Né? Quem representa, representa algo. O adiamento. Então, vejam que o objeto direto ele não pode estar separado do verbo com vírgula. Tá? Foi o que aconteceu aqui. Diogo, mas ali em cima você falou que se eu colocasse duas estaria certo. Estaria certo porque essa vírgula com essa estão isolando esse adjunto adverbial, que eu poderia até retirar daqui e colocar em outro lugar. Poderia ficar assim, ó. O Gaspé afirma que a proposta não representa o adiamento do 5G necessariamente. Não é isso? Então, na verdade, se eu tenho duas vírgulas isolando esse adjunto adverbial, eu não estou separando o verbo do seu complemento. Agora, quando eu coloquei uma vírgula só aqui, aí sim eu entendo que eu estou separando o verbo do complemento, não pode, tá bom? Do 5G, mas, aí, pessoal, mesma coisa aqui, ó, sim, tá? Esse sim com uma vírgula só não dá, tá? A gente isola, tudo bem? A concessão do prazo adicional. Aí, tudo bem, vai ter gente que vai entender, o sim vai ficar sempre entre vírgulas? Não, ele poderia até, de repente, estar aqui sem vírgulas também, né? Mas é melhor, a gente entende, né, que essas palavras denotativas, é melhor que a gente isole, tá? Essas expressões parentéticas também, ou seja, quer dizer, sim, tudo bem? E a D, o Gaspé afirma que a proposta não representa, beleza, necessariamente, o adiamento 5G, mas, sim, maravilha, a concessão de prazo adicional. Letra D, não tem problema nenhum, tá? Vocês vejam que eu resolvi, tá? Eu resolvi basicamente, quer ver? Eu resolvi basicamente com as dicas que eu dei, ó. A primeira tem vírgula entre o sujeito e o verbo, tá fora. A segunda tem vírgula entre o verbo e o complemento, tá fora. Aqui eu achei um outro sujeito, ó, a proposta. E aí vai ter vírgula, representa o verbo.
vai ter vírgula entre o verbo e o complemento. Está fora. Letra D é a resposta. Tá? Então, se vocês conseguirem visualizar isso na hora da prova, facilita demais a vida de vocês. Maravilha? Vamos lá. A pontuação cumpre importante papel na construção das frases. Nesse sentido, o emprego da vírgula, que segue o pronome demonstrativo aqueles, justifica-se por... Eu botei aqui o trecho, pessoal. Sabemos que o processo trabalhista se divide em dois tipos fundamentais não coincidentes em todos os seus aspectos e diferentes nos seus fins, dissídios individuais e dissídios coletivos. Estes quem, pessoal? Dissídios coletivos, né? São da competência originária dos órgãos de segundo grau. Aqueles quem? Aqueles dissídios individuais, não é isso? Então, quanto a isso, de boa, mas não é isso que ele quer saber por que esta vírgula aqui foi empregada, né? Essa vírgula aqui, pessoal, foi empregada para evitar a repetição de um mesmo termo. Então, ó, estes são da competência originária dos órgãos de segundo grau. Aqueles são da competência. Então, eu estou essa vírgula serve para deixar o verbo em elipse, tá? Isso é muito comum. Se eu falar assim, eu toco violão, ponto e vírgula, ela, vírgula, bateria. Ou seja, ela toca bateria, né? Então, estou marcando a elipse. Indicar a omissão de um termo, isso aí. Indicar a omissão do verbo, tá? Ela poderia marcar... Agora, vamos pensar o seguinte. Vamos ver se as demais são absurdos ou se são condições, situações em que realmente a vírgula pode ser empregada. Marcar a ordem inversa da oração. Sim, você às vezes quer topicalizar alguma coisa e a gente pode usar sim a vírgula, tá? Não entre sujeito e verbo, mas às vezes você pode utilizar a vírgula em situações em que você topicaliza o objeto direto, por exemplo, tá? Realçar o termo que a precede. Aqui a gente já não, né, realçar o termo que a precede, a menos que você isole alguma coisa, mas aí não. Expressar uma pausa estilística e iniciar uma enumeração. Iniciar uma enumeração você pode, tá, também, apesar de que é melhor que utilize dois pontos, mas não é proibido utilizar a vírgula, tá? Porque às vezes você vem aqui, ó, a frase, dois pontos, e aí você começou A, vírgula, B, vírgula, C e D. Está enumerando. Então, se você vem com a frase, abre a enumeração com vírgula, e aí você enumera também com as vírgulas, obviamente, pode ser que você confunda o leitor, né? Essa aqui está abrindo a enumeração e as demais estão enumerando, então é melhor utilizar dois pontos. Mas a gramática não se diz contra isso aqui não, tá? Ela serve para isso aí também. Tudo bem? Então, 133, realmente, letra A é a resposta. Questão muito fácil, questão para o Tribunal de Justiça de Minas. Com certeza foi um concurso concorrido e a questão foi fácil. 134. Aqui temos problemas, pessoal. Vamos lá. Observe no excerto a seguir o uso da pontuação. Vamos lá. Além de escrever vários livros e sua autobiografia, muitos dos seus pensamentos ficaram famosos. Deus ajuda quem se ajuda, de grão em grão a galinha enche o papo, dormir cedo e acordar cedo torna um homem saudável e sábio. Vamos lá. Analise a afirmativa sobre o uso correto da pontuação no excerto apresentado. Tá. Para se ter uma pausa maior e poder respirar mais profundamente, é que se usa o ponto final. Isso aqui já está errado, pessoal. Desvincule-se de ideias que até hoje dizem para vocês que a vírgula serve para marcar respiração, tá? Isso aí acontecia lá atrás, quando a gente só tinha textos orais, assim, que eram textos declamados em praças públicas, né? Pensando em Grécia até aqui, que o sistema de pontuação, a gente poderia, olha, a vírgula marca a respiração. Hoje a gente pensa na vírgula com funções estilísticas ou sintáticas, tudo bem? Então, o ponto para você respirar... Ai, Diogo, respirei, agora eu vou continuar a ler. Não faz o menor sentido, tá bom? É uma pausa maior, tá? Agora, respirar profundamente não faz o menor sentido. Conclui-se que para o uso do ponto final não há necessidade de se ater a regras de uso. Como assim, pessoal? O ponto final tem suas regras de uso, sim, né?
em abreviaturas, em final de período, né? Como é que você não tem regra? Tem regra, pô. Não há necessidade, tá certo, tá errado. 2. Na separação de sujeito do seu verbo em uma mesma oração, é que utilizamos a vírgula. Pelo amor de Deus, a gente acabou de ver que não, né? A gente viu questões em que eu acabei de dar o bizu. Olha, se tiver vírgula entre o sujeito e o verbo, já está errado, parte para a próxima. Aqui ele está afirmando que na separação do sujeito para o verbo, aí você deve utilizar a vírgula. Não, muito pelo contrário. Sendo esse o caso mais prototípico, ou seja, o caso mais recorrente. E aí diz que a vírgula deve ser ignorada nos demais usos. Pelo amor de Deus, não tem condição, pessoal. Vou botar errado de novo aqui, tá? Para indicar uma breve pausa que antecede a citação, explicação ou enumeração, se utiliza o sinal de 2 pontos. Tudo bem, né? Você vai fazer uma breve pausa para iniciar uma citação, uma enumeração. Tá? Então, isso aqui está certo. Aí nós temos a resposta, a letra C. Não é isso? Porque só a 3 está certa. Mas a banca trouxe o gabarito como letra D. Que absurdo, né? Pois é. Eu cheguei à conclusão, pessoal, essa questão deve ter sido anulada, tá? Mas eu cheguei à conclusão de que aqui, quem fez a questão comeu mosca. Porque, na verdade, ele deveria ter colocado aqui, ó, análises afirmativas sobre o uso correto da pontuação e assinale, né, a alternativa incorreta. Ele devia estar querendo pedir a incorreta, não é? Porque aí, se ele pedisse a incorreta, realmente seria D. A D seria incorreta porque traz os 2 itens que são incorretos. Mas ele não fala nada, ele fala aqui, ó, analise sobre o uso correto da pontuação. E não incorreto. O uso correto, pessoal, está na letra C. Só que ela dá a letra D. Tá? Então, aqui acho que faltou, né, o examinador ou a examinadora colocar esse prefixo aí. Tudo bem? Na hora da prova, você ia marcar C, sem sombra de dúvida. Tá? Aí ia pegar o gabarito, ia se desesperar a princípio, mas sabendo que com um recurso, né, daria para derrubar isso aí tranquilamente. Tá? Vamos lá, 135. Observe a pontuação da exclamação utilizada nesse excerto. Hoje o hambúrguer é o fast food mais popular do mundo e 12 mil pessoas pedem um a cada minuto nos Estados Unidos. Analise as afirmativas a seguir e assinale a correta. A exclamação ocorre para finalizar proposições declarativas, simples ou compostas, de sentido incompleto. Então, está falando que a exclamação ela serve para finalizar proposições declarativas, né? De sentido incompleto, pessoal. Eu estava aqui tentando ver, porque eu pensei assim, essa aqui está errada, mas sentido incompleto? Não. Não faz sentido, né, pessoal? Ó, aqui eu não posso colocar o ponto de exclamação numa frase de sentido incompleto. Até porque, até numa interjeição, quando você fala assim, por exemplo, ai, né? O sentido vai estar completo. Porque quando você solta um ai, por exemplo, é porque você está vendo que alguém se espetou, se queimou, deu uma topada em algum lugar, né? Então o sentido está completo. Você não vai usar em proposições de sentido incompleto. Incompleto usaria reticências, tá? Para deixar alguma coisa subentendida. Tudo bem? Então a 1 está fora, né? Vamos lá. A exclamação é utilizada para indicar a supressão de um pensamento ou de uma ideia. Não, pessoal. Supressão de pensamento ou uma ideia, reticências, ok? Você poderia falar assim, ó. Eu acho que... E aí o autor colocou reticências. Ou seja, supressão de pensamento de uma ideia. Também é usada em citações ou transcrições para distingui-la de outras partes do texto. Não. O que é usado em citações ou transcrições, pessoal, são aspas. Tudo bem? E não exclamação. A exclamação é empregada depois de interjeições, e isso, olha aqui, ó, palavras ou frases no intuito de expressar uma das opções. Então, a exclamação é uma tentativa frustrada, né? Porque a gente tenta passar para o papel sentimentos, né? É difícil, mas você usa exclamação quando quer realmente deixar transparecer
admiração, espanto, surpresa, raiva, cólera, felicidade, né? Para expressar um estado emotivo. Sim, essa aqui tá certa, tá beleza, tá? 135, letra C. Exclamação serve justamente para isso. Maravilha, pessoal? 136. Então vamos lá. Observe o excerto. Gastronomia, vírgula, shoppings, vírgula, cultura, vírgula, trilhas, vírgula, templos e museus. Assinale a alternativa que apresenta relação ao uso das vírgulas. Essa aqui é molezinha, né, pessoal? Esse aqui está separando termos coordenados assindéticos, tá? De mesma função sintática, que formam enumerações. Então, as vírgulas servem para marcar enumerações, né? Para separar núcleos também de uma mesma função sintática. Então, eu poderia dizer assim, fui ao mercado e comprei bananas, vírgula, maçãs, vírgulas, abacates, vírgulas, peras, vírgulas e mamão. Então, eu estou usando as vírgulas para separar os núcleos desse objeto direto. Tudo bem? Então, certinho. Pessoal, essa aqui não poderia marcar nunca, né? Porque vírgula não pode separar o sujeito do verbo. Nunca. Tudo bem? B. Tem por finalidade marcar a oração restritiva. Oração adjetiva restritiva também não tem vírgula, pessoal. Aqui nem tem oração porque não tem verbo, né? Mas a gente já sabe que na oração restritiva eu não tenho sinal de pontuação antes do que. Eu só vou ter sinal de pontuação antes do que quando a oração for adjetiva explicativa. E tem por objetivo isolar vocativos. Não tem vocativo nenhum aqui. Vocativo é um chamamento, né? Então não tem vocativo nenhum. Olha, ali é uma enumeração mesmo, tá bom? Questão fácil, né, pessoal? 137. Em relação ao texto lido, veja se é certo. Desde que somos crianças, ouvimos nossos pais ordenarem: vá escovar os dentes, chega de rua, entre em casa, vá direto para o banho, lave as mãos antes das refeições. Assim, aquelas ordens transformaram obrigações em hábitos. Aquele ir e vir do fio dental acompanhava meus pensamentos. Será que isso não vai terminar? No que se refere à pontuação, assinale a alternativa correta. Vamos lá. O uso do ponto final no excerto ocorre para se ter uma pausa para respirar. Já falei sobre isso aqui, pessoal. Tem nada de respirar antes de continuar a falar ou a escrever. Assim sendo, não há regras de pontuação. Pelo amor de Deus, se você marcou a letra A, pessoal, sinceramente, deixa eu até falar com você aqui, ó. Você marcou a letra A, você está precisando, se você tem fé, fazer uma oração, né? Se você não tem fé, enfim, buscar alguma coisa para uma atividade física um pouco mais intensa para melhorar as sinapses aí, porque não tem sentido, né? Chegar a essa altura do campeonato, do concurso público, não, pontuação não tem regra, então não se ensinaria regras, né? Se marcou a letra A, cuidado, hein? Eu tô brincando, mas toma cuidado. Vamos lá. Letra B. A vírgula é usada para separar o sujeito do verbo. Pessoal, para com isso. Numa mesma oração. E aí ela deve ser omitida nos demais casos. Não, muito pelo contrário. Deve ser omitida nesse caso que está falando aqui. Errado. Não vai me marcar isso na prova. E se marcar isso na prova, nem me deixa recado aí no YouTube depois, hein? Por favor. C. A exclamação é o sinal de pontuação empregado apenas em orações afirmativas. Não, pessoal. Ela pode ser empregada em orações afirmativas, mas pode ser também interrogativas, né? Tanto é que a gente às vezes vê o ponto de interrogação seguido do ponto de exclamação. Pode ser também em frases imperativas, né? Então, não só afirmativas, tá? Depois de palavras ou frases que expressam admiração, espanto. Então, tá, não é a correta, não. Letra D vai ser a resposta. Ó. As reticências formam um sinal de pontuação, indicado isso para indicar a supressão de um pensamento ou de uma ideia, como eu mostrei ali na questão anterior. O seu emprego busca aproximar ao máximo o leitor do estado de espírito do falante do escritor. Isso aí, porque naquela frase que eu coloquei ali em cima, pessoal, você falar assim, ó, eu escrever assim, né? Eu acho que, né? Você vai se identificar, pensar assim, nosso personagem nessa hora aqui está refletindo, né? Parou e tal, está reflexivo, tá? Então tá certinho. 137, letra D.
A gente está vendo que as questões da EBFC não são difíceis, as de pontuação, porque ela costuma colocar absurdos, né? Entre as alternativas, tem sempre uma, e às vezes, no caso, duas, como foi a anterior, que ela coloca absurdos, então facilita muito, né? Não dá para errar essas questões aí. Na passagem, o criado pálido contava. Pessoal, isso aqui, o criado pálido contava, é diferente de o criado, vírgula, pálido, vírgula, contava. Perceberam? Quando eu falo o criado, vírgula, pálido, vírgula, contava, me dá uma ideia assim, olha, o criado que estava pálido, né, seria essa ideia, tá? Uma ideia de explicar, né, como ele estava, tudo bem? E me dá, é uma ideia, não é uma ideia de estado permanente, tá? É um estado transitório, né? Ou seja, o modo como essa pessoa está naquele momento, no momento que ele está contando. Agora, quando eu escrevo sem vírgula, o criado pálido, me dá uma ideia de que isso aqui é uma característica, né, dele, é uma característica dele mesmo, ele é pálido. Olha lá o criado pálido chegando. Tanto é que eu poderia dizer, né, num caso bem curioso, né, se eu entendo que essa característica é inerente a ele, ele é pálido, eu poderia dizer que num determinado momento que ele está com vergonha, eu poderia dizer assim, ó, o criado pálido, corado, contava. Então vejam, né? O criado pálido é porque ele é pálido normalmente, mas naquele momento, né, o criado pálido que estava corado, naquele momento contava. Viram a diferença? Então, quando ele fala as vírgulas cumprem um papel importante em relação ao adjetivo pálido, porque indicam tratar-se de uma característica momentânea. Exatamente. Exatamente. Tá? Revelar um traço intrínseco, não tem como a gente revelar traço intrínseco. Na verdade, o traço intrínseco, né, seria mais esse caso aqui, tá? Ou seja, um traço que faz parte, é inerente a ele, né? Então, seria mais essa ideia aqui. Expressa uma interlocução, não. Mostram o modo como a ação seria desenvolvida, não. E indicam a reação do sujeito, não. Tudo bem? Então, é uma característica momentânea, tá? E aí, sem vírgula, seria o intrínseco. Vamos lá. 139, pessoal. Em relação ao texto lido, observe esse excerto. A estrutura de valor de mercado em uma organização é composta por 6 capitais. E aí, ó, abriu a enumeração com 2 pontos, vai começar. Quais são os capitais? O humano, estrutural, de clientes, organizacional, de inovação e de processos. Assinale a alternativa que não está correta, ele quer a incorreta. Aqui não está correta no que se refere à pontuação empregada no excerto. Vamos lá. Os 2 pontos representam geralmente uma pausa repentina, instantânea, um pouco mais intensa que a vírgula, indicando, na maioria dos casos, uma estrutura incompleta. Isso, né? Tanto é que se eu parar aqui, ó, você vai ficar assim, mas quais são eles, né? Quais são os seus capitais? Não falou, né? Então é isso mesmo. Nesse caso específico, foram empregados para enunciar uma enumeração. Perfeito, perfeito. B. Empregou-se a vírgula para separar aqui, ó, termos coordenados assindéticos, ou seja, sem conectivo. Porque quando tem conectivo, já não vai usar a vírgula. Que formam muitas vezes enumerações. Correto. As reticências aqui formam o sinal de pontuação indicado para usar a supressão de um pensamento ou de uma ideia. Aqui, na verdade, está até suprimindo, pessoal, uma parte do texto. Tudo bem? Serve para isso também. Tá? Poderia até ser no meio. Você está citando o texto aqui, aí o que está no meio não te interessa, você suprimiu e segue o texto. Tudo bem? O seu emprego busca aproximar ao máximo o leitor do estado de espírito do falante, escritor, nesse caso específico. Foram empregados para suprimir uma ideia pouco relevante. Isso aí. Só pode ser AD, né? O uso do ponto final, de novo, ela se repete. O uso do ponto final no excerto ocorre para se ter uma pausa para respirar antes de continuar a falar, e diz de novo que não há regras de pontuação. Tá? Isso aqui ela pegou do mesmo banco de dados, né? Tá errado, tá? Não vai fazer isso com você, não.
Não faça isso com a sua vida, de marcar uma dessa na hora da prova. Tudo bem, pessoal? Vamos para a última questão, que diz assim para nós. Leia atentamente a expressão: ó, minha amada, assinale a alternativa que justifica corretamente o emprego da pontuação de exclamação na expressão fornecida. Vamos lá. A exclamação foi utilizada ó. Esse ó aqui é uma interjeição, pessoal, né? Interjeição serve para quê? Né? Para indicar admiração, raiva, surpresa, felicidade, né? A exclamação foi usada para separar termos coordenados assindéticos. Não, quem faz isso são as vírgulas. Empregada para finalizar quaisquer proposições declarativas, simples ou compostas, de sentido completo. Na verdade, não foi o caso aqui, tá? A pontuação exclamativa foi utilizada para indicar a supressão de um pensamento. Não, quem faria isso seriam aspas, né? E a pontuação foi utilizada para expressar admiração, espanto, surpresa, afeto, né? Oh, minha amada, aqui um afeto, né? Ou um espanto, enfim, letra D mesmo, tá? Letra D. 140, letra D. Maravilha, pessoal. Com isso eu fico por aqui. Deixa eu só dar um recado aqui. Então, nós temos na outra playlist da IBFC, lá do bannerzinho azul, nós temos 160 questões comentadas. Aqui nós chegamos a 140 questões comentadas. São 300 questões comentadas da banca IBFC. Tudo bem? Na outra playlist, eu ainda vou colocar questões de redação oficial. Tranquilo? Então, a gente termina aí o ano de 2024 basicamente com 320, 315, 330, enfim, de 300 a 320 questões mais ou menos da banca IBFC, tá? Para vocês aproveitarem bastante. Então eu espero que tenham gostado, tá? Diogo, eu queria ver questões agora de interpretação, compreensão, aí pode ir na outra playlist lá que é do bannerzinho azul, lá nós temos, tudo bem? Então a gente fica por aqui. Um abraço a todos, a todas aí, tudo de bom, bons estudos. Espero que eu tenha ajudado vocês aí de alguma forma e que vocês voltem para me trazer boas notícias, tá bom? Um abraço, bons estudos, tudo de bom. Tchau, tchau.